mais uma novidade no Padre RG. A gente vai tentar esse ano trazer as celebridades do Padre, as pessoas que fazem o Padre acontecer. E por mais que eu tivesse tentado já há 3 anos trazer ela, finalmente eu consegui colocar do meu lado para fazer uma entrevista a Tati. Ela que fugiu das entrevistas durante 3 anos, até que agora ela está aqui. Tati, obrigado por tudo, obrigado por estar aqui. Já, antes de mais nada, é um prazer. Eu que agradeço aí, é um prazer estar aqui conversando contigo. Sabe que eu não sou muito boa na frente das câmeras, mas vamos lá. Não, é boa sim, sabe bastante, sabe tanto dentro da quadra quanto fora da quadra. E ela vai responder umas perguntinhas, alguma coisa aí, muito da carreira dela, apesar desse ano a gente ter tido um torneio só, que ela eventualmente ganhou, mas essa carreira vencedora a gente vai tentar passar aqui por tudo, com algumas perguntas que tanto eu, quanto a Luísa, quanto até a Vanine ajudou a escrever, e vamos ver as respostas dela. Tati, vamos começar simples, porém já complicando. O que é o pádel para ti? O pádel hoje para mim é o meu maior lazer, o meu refúgio aí, onde eu consigo não pensar em nada, né? Poder fugir dos problemas do dia a dia, é o meu hobby, é o meu amor, né? Também. E já foi muito mais, acho que hoje, não foi muito mais, já foi muito mais sério para mim, mas hoje é muito mais um hobby, um prazer estar ali na quadra, me divertindo e é isso, assim, poder se divertir, poder fugir um pouquinho da rotina, e é muito bom. Encontrar amigos também, que eu adoro também, a parte dos torneios ali, que a gente pode se encontrar, se divertir, rir, e é isso. Uma rotina vencedora, por sinal, né? Tá. E quando é que tu começou a jogar? Comecei a jogar com 10 para 11 anos, mais ou menos. Quando surgiram as quadras aqui, a minha mãe começou a jogar, eu fazia aula de tênis e aí a minha mãe me puxou para jogar, para brincar, né, junto na quadra, acabei indo e me apaixonando e não saía de dentro da quadra, virei rato de quadra. Um ratinho, aqueles antigos ratos de quadra que nas viradas entravam na quadra para bater bola? Isso mesmo. Agora tem uma gurizada fazendo isso de novo. Tem, demorou um pouco aqui ainda, para mas aparecer, demorou. é verdade. Tá, então, mas aí a partir do momento que tu percebe que tu começa a ter uma certa facilidade, quem foi o teu primeiro professor na quadra? Quem foi que, tipo, vamos ensinar essa guriazinha? Então, assim, quem me ensinou no início foi a minha mãe, como eu estava na quadra, a mãe jogava a Flora, e eu jogava com a Cacá, Camison, não sei, a Cacá também jogava tênis, não sei se tu lembra, e elas jogavam pádel juntas e nos botavam para treinar junto com elas. A Cacá ainda era mais nova que eu, era bem pequenininha, a gente jogava no Iate e no Vida Ativa Velho, lá no Vida Ativa, perto da Pescal. E aí depois acabou aparecendo o Marcos, que hoje anda por aí de novo, Marcos Pereira, e ele foi, acho que, um dos primeiros que veio de fora para dar aula aqui em Rio Grande, e aí comecei a treinar ali com ele. E aí, aí depois vieram muitos professores, né? Mas sempre tem. O Marcos, o Marquinhos está de volta da Espanha, tá pelo Brasil, não posso dizer que ele está aqui no Sul, ele está dando aula pelo Brasil. E nessa época, tu começa com o Marcos, começa a jogar torneios. Quando é que tu percebeu que tu podia, como a gente estava conversando antes, chegar a ser profissional ou chegar à primeira categoria na época? Né? Como eu te falei, na época não tinha profissional. E foi muito rápido, assim, eu comecei a jogar, joguei as categorias de menores, depois eu fui jogar a segunda categoria, e aí quando eu estava na segunda, né, comecei a ganhar alguns torneios, já fui convocada para a seleção de profissional. Ainda jogava na segunda, ainda não tinha subido para a primeira. E aí, a partir dali, comecei a jogar primeiro. Foi uma transição assim, meio sem pensar muito. Foi meio aconteceu. Simplesmente aconteceu. A primeira convocação já veio na segunda categoria? E quem eram as tuas referências nessa época aí? Quem é que tu via jogar e dizia, eu quero ser ela? A gente estava falando até antes, na ANEC, que já era uma craque na época, né? Depois acabei jogando alguns torneios com ela. Mas depois também fiquei pensando, tinha umas pessoal da primeira ali que jogava, que era a esposa do Mauro Brandão, a Eli, a Renata Sidler, eram umas gurias que já jogavam na primeira enquanto eu ainda era menor e também serviam de referência, porque o objetivo era sempre crescer, então a gente se baseava naquelas pessoas que estavam um pouquinho mais à frente na época. E essa tua convocação aí foi para? Essa convocação foi para jogar o Mundial de 96 em Madrid. Como é que foi lá? A primeira experiência no estrangeiro, com quantos anos? Eu tinha 13 anos. Foi uma experiência bem legal, assim, não tenho assim, muitas memórias, mas a gente ficou em terceiro lugar
E eu era reserva, porque na época eram 6 jogadoras, 3 duplas e uma reserva só. E aí eu era reserva, só que acabou que uma das jogadoras, que era a Gisele Miró, brigou ali com a confederação, teve alguns problemas e eu acabei caindo, tem que jogar. Com 13 anos jogando Mundial. E aí eu tive que jogar. Acho que eu não joguei muito bem, mas enfim, foi, né? Foi bem legal, assim, como experiência, foi legal. No Open, naquele ano, eu tinha 13 e a Renata Sidler, que eu falei há pouco, tinha 14. E a gente era dupla para jogar o Open. E a gente chegou num dia de noite, no outro dia de manhã já era o Open, né? Acho que era bem no início a gente estava. E aí a gente pediu para nos chamarem no hotel, né? O pessoal botar despertador no hotel para nos chamar. Não chamaram e nós perdemos de VO na Open. Primeiro Mundial na Open eu perdi de VO, então eu e a Renata. Isso Como assim? É incrível. Aí jogamos consolação depois. Como é que foi no consolação? Não sei, perdemos, mas não me lembro como é que foi. A Renata que tentou até, jogou um pouco agora de volta, tá? Ela tá no meio. Tá com filha pequena também, essa confusão toda, né? E aí são quantos anos de seleção depois daquilo? Eu joguei 6 mundiais, e aí teve um que eu não quis ir em 2004, acho que foi, que eu não... Eu tava na faculdade, estava com outras funções e depois joguei ainda de novo 2006, 2008, 2010 e aí parei. Aí foi que eu me aposentei. Primeira aposentadoria, mas a gente vai chegar lá, vamos. Só que antes disso teve uma passagem na Espanha, né? Teve passagem na Espanha em 2009 eu fui. A gente jogou 2008 o Mundial em Calgary, no Canadá. E a Michelle já estava lá, a Michelle Trevisan estava lá desde 2006 e sempre botando pilha pra gente ir e tal. A gente jogou o final do ano, em 2008, no Canadá. E eu e a Lélia, a gente beliscamos para fazer uma semi da Open. A gente jogou contra a Paty Laguno e a Eva Gaioso. Tivemos 3 match points e perdemos o jogo no terceiro set, 6-4. E aí a Lélia, eu vou ir, decidiu ir. Aí eu ainda custei mais um pouco, ela arrumou parceiro. E aí ali por fevereiro eu resolvi ir. E aí a Michelle que me indicou, nem tinha redes sociais, né, na época nada, nem WhatsApp, me disse, tem uma guria que está sem parceira, queres vir? Que era a Noélia Marques. E aí eu disse, e joga bem, Michelle? A Michelle, não, joga direitinho. Eu disse, então vamos embora, seja o que Deus quiser. E foi super legal, foi uma baita experiência. Não, pois agora, só que eu sei que tu não vai falar, mas eu vou pedir. Eu quero que tu me conte exatamente como foi a tua chegada, toda aquela questão. Isso eu sei que tu só conta pra gente em churrasco, só conta pra gente em roda de amigos, mas eu quero que tu conte agora pra ficar gravado. Não, eu cheguei, eu resolvi ir, a gente ia morar tudo junto, era um monte de brasileiro, que era a Michelle, estava morando lá, a Lélia, a Suzy foi naquele ano também. E aí eu fui e a Michelle recebeu uma proposta, para Madrid eu fui, e aí a Michelle recebeu uma proposta para ir para Bilbao, para o norte. E a Suzy foi com ela, e a Lélia veio embora. Antes de eu chegar, a Lélia já voltou. A Lélia ficou um mês, a Lélia foi no inverno lá, que não estava tendo torneio nem nada, a Lélia foi, ficou um mês e voltou. E aí quando eu fui, antes de eu ir até, a Michelle foi embora para Bilbao com a Suzy. E aí eu cheguei e fui morar numa casa, aluguei um quarto numa casa com mais, também a Michelle conhecia, assim, e com mais 5 espanhóis eram. E aí a chegada foi um horror, tu já sabe. Então, eu não sei, eu sei, mas eu quero que o pessoal saiba. Foi uma chegada complicada. Cheguei, achava que falava espanhol, porque a gente fala um portunhol aqui, né? Falava, né? Todo brasileiro acha que sabe falar espanhol. Com certeza, gaúcho, então. E aí eu cheguei e não entendia nada que eles falavam entre eles, foi um horror, assim, pensava que eu estou fazendo aqui, né? Porque a gente chega antes de ter torneio, né? Então não tinha torneio ainda, eu ainda não tinha clube para dar aula, não tinha contato, porque não tinha as redes sociais, era difícil. Quem me deu uma baita força também foi a NEC lá, quando eu cheguei, conseguiu lá um contato para dar aula no clube da Belém. E aí foi indo, aí eu comecei a treinar, ali perto da casa onde eu morava tinha um clube onde treinava a Valéria e a Cata, acabei fazendo amizades ali por perto. E foi um ano bem bom, a gente chegou a fazer uma semifinal. Eu quero a história dessa semifinal. A gente fez semifinal na reserva do Guerón, em Málaga, lá. E chegamos a ficar dupla 4, 5, acho que ficamos dupla 5. Aquele ano foi um ano bem legal. Tá, então, mas eu quero a história dessa semifinal. Eu quero completo. Daqui a pouco, alguns momentos não precisa citar, mas eu quero completa a história dessa semifinal. Então a gente chegou super bem preparado naquele torneio, né? Era antes das férias ali de verão lá. E aí as quartas de final já era um jogo difícil, que era contra a Ana, que tinha ganho o Mundial do ano anterior, o Open, a Ana Fernandes, que no outro ano joguei com ela.
E contra a Paula Eira Gibel, que também tem um histórico, as nossas quartas era contra ela, e a gente estava tudo ficando na mesma casa, a Ana estava inclusive na mesma casa, e a Ana já estava falando da semifinal, antes de jogar contra a gente na véspera, ela já estava lá adiante, contando como se a gente não tivesse nenhuma chance. Esse jogo não tinha... Então a gente já entrou meio mordido, esse jogo não existia. E aí a gente acabou ganhando em 2 sets. Foi espetáculo, sabe? Aqui terminou lá, eu acho que era tipo 11 da manhã, meio-dia, me lembro que aqui era 6 da manhã, liguei para toda a família, acordei todo mundo. Liguei lá do orelhão, sei lá, de um telefone lá. Liguei para casa, acordei minha mãe, acordei o Túlio, todo mundo. E aí o jogo era no mesmo dia de tarde, a semifinal não é como é hoje, né? Que é quartas é num dia e a semição no outro dia, né? E na época não, na época era quartas, era de manhã e semi de tarde, porque quanto menos tempo a gente ficasse nos torneios, a gente, né, por causa de hotel, tudo gastos, enfim. E aí as quartas eram de tarde. Então, me lembro, liguei para a NEC, que eu treinava com ela também, e a NEC, que ótimo, isso aqui, então vai descansar, almoçar, toda aquela questão. E aí a gente tinha que entregar, a gente estava com o carro alugado, tinha que entregar o carro no centro da cidade. E, enfim, foi uma correria. No fim, eu fui levar o carro no centro da cidade, acho que a Suzy que foi comigo. Paramos para almoçar um Burger King no caminho, que foi o que deu. Voltei para jogar já, não deu para descansar coisa nenhuma. E a semifinal foi quadra central, imagina, público super legal, e nós jogamos super mal. Perdemos para a dupla que era número 1, Carolina Navarro e a Alejandra Salazar, que está lá até hoje. As duas estão. Mas uma baita experiência, assim, super legal. Mas esse momento é que eu queria saber mesmo. Que toda essa correria, da ligação, o Túlio sempre conta que estava dormindo e acordou contigo. Sim. Tô na semi. Isso mesmo. Foi legal, foi uma baita experiência. E ainda fica quanto tempo mais lá na Espanha? Depois fiquei até o fim daquele ano, de 2009. Aí eu voltei pensando em não ir de novo para a Espanha. Mas aí surgiu a Ana Fernandes de Ossó, que joga ainda também. Ela morava na mesma, dividia casa também comigo, era uma das que alugava. Ela convidou para eu ir, que conseguia patrocínio e tal, se eu iria para jogar com ela. Aí eu teria que ir para a direita, para jogar com ela na direita, que ela era esquerda. Aí acabei resolvendo ir de novo. Tinha função de dinheiro e tal, que ia ajudar, que era melhor, porque no primeiro ano foi um sufoco, dei muita aula. Aí fui. Quantas aulas mais ou menos por semana? Dava 8 horas por dia, assim, mais ou menos. 8 a 10, né? Só que era verão, julho e agosto lá é um inferno, né? Madrid é muito seco, muito quente, muito calor, muito calor. Então, até 10 da noite é dia, né? Então, e ainda tinha que treinar? Aí esse era o problema maior, porque aí no outro dia de manhã tinha treino, eu dava aula até 11 da noite, porque como até 10 da noite é dia, então o verão dava aula até 11 da noite. Aí no outro dia de manhã tinha que treinar, aí não tinha vontade de treinar, no início tinha, mas depois o tempo vai passando e tu, né? E na época a gente tinha uma diferença bem grande, assim, das 4 primeiras duplas para todo o resto. Tanto que a gente era ali dupla 5, 6 e todo o resto tinha uma diferença boa para essas 4 primeiras, assim. Tanto que a gente perdeu foi naquela semi. E essas 4 primeiras tinham todas viviam do pádel, psicólogo, tudo, né? Nutricionista, que hoje até é uma coisa mais comum, né? Mas na época não era. E não davam aula também, né? Só faziam alguns clinics e tal, mas tinham bastante patrocínio, todas essas 4. E para baixo, muito pouco patrocínio, que hoje eu já vejo que vai mais adiante, né? Acho que as 10 primeiras duplas ali estão... É que a exposição está um pouco maior, né? Também. Então consegue-se mais patrocínio. Então, daí eu acabei voltando para jogar com a Ana em 2010. E joguei, acho que 2 torneios com a Ana e aí não deu certo. E aí eu acabei me separando da Ana, fui jogar com a Alicia Bell. A Alicia já deve ter 40 e... Nossa. Mas eu acho que ela está jogando, acho que ela joga madrilenha, lá esses dias eu vi a Rafa botar alguma coisa. Mas enfim. Rafa, que tá por lá. Tá por lá, tá vivendo o que tu viveu. Isso aí. E aí, fora a gente na época não podia jogar esses madrilenhos, que são os torneios que hoje, quem era filiado só podia jogar os torneios PPT, que era PPT na época. O antigo WPT, né? O pai do WPT. E aí algum eu consegui jogar, que foi uma madrilenha, joguei um misto lá com um cara, um amigão lá, que namorava a Noélia, que foi minha parceira. Pô, era super divertido esses madrilenhos que a Rafa tá jogando, super legal. Mas ela chegou na semi, se não me engano. Bem legal. E aí fui jogar com a Alicia. E a gente fez quartas, o máximo que a gente fez foi quartas de final, assim, até a gente fez bons jogos, tivemos ali um para fazer semi contra a Silvana e a Paula, me lembro que a gente teve chance de fechar, foi para o terceiro set, acabamos perdendo, mas acho que fiquei ali por dupla 8,
sei lá, por aí, 8, 9, não sei. Aí volta para o Brasil. Aí quando eu voltei, esse segundo ano, aí eu acabei fazendo muita amizade, assim, e a Alicia e o marido, são 2 argentinos, é um casal de argentinos, e eles ainda estão lá, moram lá. Eles tinham uma marca que era Daber, não sei se ainda se é deles ou não é, mas não sei como é que tá. Eu sei que agora eles têm um clube e eles eram super acolhedores. Acabei que eu almoçava na casa deles todos os dias, a gente saía para jantar, então a gente treinava muito pouco, eu e a Alicia. Ele nos treinava, o marido dela, às vezes que ele jogava bem também. Mas treinamos muito pouco, aí dava bastante aula, aproveitei muito o segundo ano e treinei pouco no segundo ano. E me arrependo um pouco disso, mas acho que fez parte do momento e do que estava vivendo, acho que aproveitei também. E aí quando voltei decidi não ir de novo, porque justamente por isso, não tinha essa facilidade de patrocínios, que eu acho que tem hoje, essa visibilidade, né, que tem hoje. E motivos, família, amigos, tudo aqui, resolvi ter filho, enfim. Pois é, aí então vem essa primeira questão, a primeira aposentadoria. Primeira aposentadoria. Aí quando eu voltei, eu resolvi que eu ia ficar e aí resolvi engravidar. E aí foi rápido, aí engravidei. Aí o Matias, que foi meu primeiro, nasceu em dezembro de 2011. Eu voltei finzinho de 2010, engravidei em março de 2011, engravidei, ele nasceu em dezembro. Aí depois eu até voltei assim a jogar, acho que alguma coisa aqui, local, e aí depois resolvi ter a Isa já em 2013, bem pertinho, eu queria os 2 bem pertinho, e agora já estão enormes, aí a Isa está com 7, ele faz 9 já. Na realidade tu nunca te aposentou, né? Tu só abandonou o circuito. O circuito é complicado. Mas aqui no Brasil, aqui em Rio Grande mais específico, aqui os jogava. torneios estavam sempre jogando. Sempre jogando na segunda masculina. Eu jogava na segunda aqui. Várias vezes. Dei uma parada boa quando a Isa nasceu, assim, fiquei um bom tempo, porque eram 2 pequenos, eles têm pouca diferença. E aí eu dei uma parada boa, mas depois voltei a jogar os torneios aqui. Tá, e agora a pergunta que já vem, como é que é para ti conciliar essa vida de atleta, hoje em dia é de atleta profissional, trabalhando e com 2 pequenos que provavelmente serão atletas que já estão fazendo aula, o Matias faz todos os esportes possíveis. A gente tenta, bota em tudo, alguma coisa vai dar bom. Não, a Isa tem 2 mãos esquerdas, coitadinha, não. Mas, não, brincadeira, eles vivem isso agora já, né, muito. Então eles gostam de estar no pádel, mas não sei se eles gostam tanto de jogar. O Mate agora que está maior está curtindo mais, assim, e ele gosta muito de jogar futebol. O lidar com isso tem épocas que é difícil, né? O ano passado que eu voltei, foi o ano que eu voltei a jogar o circuito, tem épocas complicadas, porque aí eu trabalho também e tem que o treino, acaba que não treino como deveria, né? Eu treino, quantas vezes, a pessoa pergunta, quantas vezes treino por semana? Não tinha assim fixo, às vezes treinava uma vez por semana, fazia físico, que é o que para mim faz muita diferença quando eu estou bem fisicamente, né? Se eu estou bem fisicamente, acabo conseguindo jogar bem. Então, às vezes eu estava focando muito mais no treino físico do que na quadra, que acaba fluindo, né? Então, e aí vou lidando, vou conseguindo, né, lidar dessa forma, assim, levando eles junto nos torneios, os que são mais perto e treinando nos horários que dá. Por sorte, meu trabalho eu consigo conciliar e ir em alguns horários e não em outros. Mate e Isa são figurinhas carimbadas nos torneios já. Sim, né? Tem que estar lá, né? Aí tem o retorno, o professor Rogerinho faz um projeto novo. Tu e a Cris. Verdade. Ano de Sul-Americano, vocês 2 começam a jogar. Passam um ano invictas. Verdade. Como é que foi esse retorno e esse retorno ao lado da Cris ainda? Porque teve alguns brasileiros, teve um brasileiro do lado da Rafa que vocês venceram, um brasileiro com a Mariana que perderam na semi. Mas aí o retorno de verdade. O Rogerinho há muito tempo que já vinha, né, tentando que eu voltasse e tal. Deixa eu pensar. Esse ano, enfim, aí veio um projeto de patrocínio também, que era com a Adidas, que estava entrando no mercado brasileiro, e ele tinha o contato da Cinerias, que era o cara que estava trazendo, o Ilme, né, lá de Livramento, estava trazendo a marca, e ele queria uma dupla para patrocinar, enfim, o Rogerinho sugeriu, e aí eu já estava querendo voltar, eu tinha jogado no ano anterior
No outro ano, em 2018, cheguei a jogar com a Rafa, o Brasileiro de Rio Grande, a gente perdeu na semi. Um jogo nervoso. Um jogo bem nervoso. Contra a Lely e a Manuela. A Laga. A Laga. E aí depois, justo em março, foi março, não, fevereiro, a gente foi para Bento, jogamos de novo, que a Rafa ia embora. Aí disse, não, vamos jogar e vamos jogar melhor, né? Aí, uma final nervosa. Foi uma final nervosa, numa quadra aberta. Aí jogamos contra a Cris e a Manu. Isso. E eu vou confessar algo que me deixou nervoso naquela final, já te falei várias vezes. Tu tem uma bola para quebrar, tu tenta uma curta e ela lá na rede, e a virada tu te senta e olha para mim. Não vou jogar terceiro set. Não tenho perna para jogar terceiro set. Não tinha mesmo. Esse era o problema dos torneios, assim, né? Como assim, esse é o grande problema, né? De jogar assim, torneio sem estar treinando, né? Eu joguei uns também, 2 com a Lely. Joguei um Lulus com a Lely aqui em Rio Grande, e joguei 2 do Rogerinho lá, que eu e a Lely ganhamos os 2 lá também. E aí eu tava nessa, querendo voltar, jogava um torneio que outro, e os locais aqui estavam jogando tudo, né? Tem só também agradecer os guris da segunda que me deixam me intrometer aí na categoria. E aí, daí veio essa proposta do Rogerinho, e aí o Túlio também me deu força, família, né? Porque eu preciso do esporte para ficar com as crianças, meus pais, né? E tudo. E aí tem que se revelar que no primeiro torneio em Bento, primeira ou segunda etapa em Bento, a família não só foi, como alugou uma van. A van foi. Foi a minha mãe e todas as amigas para torcer pra gente. E aí foi super legal com a Cris, que a Cris treina há muitos anos com o Rogerinho, então ele queria que a gente juntasse. Eu já tinha vontade de jogar com a Cris há bastante tempo, nunca tinha jogado com ela. Quando eu querendo voltar entre o Mate e a Isa ali, a gente chegou, ela me convidou para jogar um brasileiro, a Cris. E aí eu aceitei tudo certo, aí ela foi fazer a inscrição, e aí tinha que se filiar e não sei o quê. Me filiei e aí fiquei sabendo que estava grávida da Isa. Aí, Cris, não vai dar, não sei o quê. Então tinha ficado pendente essa dupla aí. Aí eu disse, não, vamos experimentar. E aí deu super certo a dupla, a gente foi super bem ano passado e esse ano a gente ia seguir junto, no fim não saiu como nada. É que é, então vamos falar um pouquinho dela, como é que é a Cris dentro de quadra e principal, como é que é a Cris fora de quadra? Não, vamos pular essa. Não, a Cris, ela parece, no início ela assusta, porque é uma pessoa séria, mas a Cris é ótima, não tem nada para falar dela, tanto dentro da quadra, que eu tenho dias que eu tô, e tem dias, todo mundo tem os dias que tá com a cabeça em outro lugar, e ela sempre me deu força, e fora da quadra também, a gente acabou fazendo uma amizade, super, super legal. Cris, não posso comer bolachinha recheada. Esse fato, quando a gente fala do Sul-Americano, tu vai ter que falar. Pior que a bolachinha é cerveja, ela não pode. Junta essa dupla, passam um ano todo invicto, ganham todos os brasileiros, todos os estaduais que jogaram, incrível, vão ao Sul-Americano e trazem um título inédito para o Brasil. Foi legal. Tá. Como é que foi esse Sul-Americano do lado, que é um ambiente de seleção um pouco diferente, porque é as pessoas que tu está acostumado a jogar contra, no momento elas estão no teu banco te apoiando. Eu gosto muito disso, eu acho super legal esse esquema da seleção, assim, porque a gente joga contra todo ano, mas tu joga contra tuas amigas. Por exemplo, a Mariana eu conheço há 20 anos, a Mariana, então é minha amiga há 20 anos, porque não é porque a gente joga contra que a gente, né? A Alessandra, que elegeu os Beatles. A Alessandra, então o ambiente da seleção é super legal, não tem preço, assim, é muito bom. E foi uma semana muito legal no Paraguai, assim, a gente curtiu um monte e o torneio foi super bom, ganhamos bem, assim, não tivemos dificuldade. E depois a torcida pelos guris também, que no detalhe também acabaram ficando com vice, mas foi legal. Foi brindado com o título. E agora conta essa história, a questão da bolachinha. Não, a bolachinha é bobagem, besteira. A gente sacaneia que eles não deixam comer bobagem, beber, tomar cerveja. E aí a gente estava lá no quarto dos físicos, todo mundo, não sei o quê, e eu tinha um pacote de bolachinha, que era das crianças, estavam na raqueteira. A gente aproveitar que a Cris não tá aqui para todo mundo comer. Aí ficou uma sacanagem, todo mundo comendo escondido da Cris as bolachinhas. E ainda teve o convite nesse mesmo ano para jogar uma exibição no WPT. É verdade. Eu tive o prazer de estar presente. Como é que foi o convite? Quem estava em quadra? Como é que foi esse jogo? O que tu pensou? Foi um jogo, para mim, foi sensacional, quem estava de fora. Foi mesmo. Foi um jogo super bom. Eu nem estava esperando que fosse tão bom, achei que a gente fica com medo que vai jogar mal. Enfim, veio a Alejandra, né? A partir de um convite da Michele, a Michele é bem amiga dela. E aí, né, em princípio era eu, a Cris e a Mariana. E aí a ideia era trazer alguém de fora, a gente queria que viesse alguém. Aí a gente lembrou, a Michele era amiga dela e tal, foi convidada. E aí aceitou, super de boa. Só veio pela passagem, não ganhou nada para jogar, foi um espetáculo. Muito simpática ela. Ela é muito legal.
E aí foi, pô, espetacular, né? Só parabenizar lá, né, pelo Geraldo, pela estrutura toda da PT, não deixou nada a desejar para os torneios da Espanha, os que eu já tive, pelo menos. E São Paulo ainda, que era, né, a gente sabe que não tinha tanto público, mas, pô, para ser São Paulo eu acho que tinha muita gente, né? O ginásio era enorme. E o jogo foi super legal, jogamos bem, a Mari do lado dela, coitada da Mariana. E eu e a Cris conseguimos jogar bem, foi um jogo bom, bem bom. Foi a prévia da final, foi sensacional. O fechamento do ano aí foi com chave de ouro, com aquele jogo lá. Aí vem para a marca, para a Compass, Aí, sim. começa o ano de 2020, que a gente não esperava dessa pandemia, uma raquete assinada. Algum dia, quando tu começou a jogar, tu imaginou que tu teria uma raquete assinada? Não. Por ti mesmo, assim? Mostra aqui. Não esperava, só também agradecer a Compass, Miguel e Júlio, pelo carinho aí, por tudo. E tá linda ela, linda. E, tô super feliz com a marca, tudo. Ainda treino com o Miguel lá, me bota para correr, além de tudo, né? Além de ser chefe, ainda é treinador um pouco. E estou bem feliz. Pena que o ano foi do jeito que foi, né? Mas tomara que pro ano que vem isso aí passe tudo e a gente consiga voltar a jogar torneio, né? Se divertir. Infelizmente esse ano só teve um. Teve um em março lá, né? A gente jogou início de março, jogamos um dos nossos Unidas lá pelo pádel. E até joguei com a Lely, que a Cris não podia vir também, foi super bem. E acho que para o ano que vem vai ser um bom ano, a expectativa é boa. Acho que tem mais gente voltando, a Gabi está voltando também, a Lely também, para nós, super bom para a categoria, para tudo, né? Sim. É ano de Mundial também, que era para ser esse ano. Essa é a minha próxima pergunta. O que eu espero da Tati no ano de Mundial? Mesma coisa que hoje. não tem muito, eu seguir treinando do jeito que dá, sempre naquela correria, mas focada, com certeza. A gente já está fazendo um trabalho legal com a NEC aí, já faz o ano inteiro. A gente está em contato, tem o grupo ali, a gente faz trabalhos, tem que análises de jogos e está sendo bem legal, é uma coisa bem diferente que a gente nunca tinha feito e está sendo bem interessante, porque a gente nunca também teve, né, vários jogos disponíveis bons que tu pode olhar e analisar e hoje a gente tem todo esse material aí e está sendo bem legal, acho que a gente vai bem preparado, a gente vai com um time bem forte, que as gurias que estão na Espanha, né, Rafa, a Raquel, a Manu, a gente vai com as gurias super bem, né, e mais a gente ajudando um pouquinho aqui do jeito que dá, então vai ser legal, acho. E ano passado, quando a gente estava lá em São Paulo, se imaginou que o Mundial seria em Madrid. E eu me lembro que teve uma certa carga de emoção. 10 anos depois tu voltaria para Madrid, né? Seria legal, né? Mas agora vamos mais longe. Vamos um pouquinho mais longe, vamos para o Catar. Para o Catar. Já alguma vez tu foi lá e alguma vez tu imaginou que o pádel te levasse até lá? Que loucura, né? Não, nunca fui e vai ser espetáculo, eu acho. Torcendo que dê certo, que saia e que a gente possa ir para conhecer, vai ser bem legal. Tá, então uma perguntinha que tu leu, já tinha te perguntado antes, mas eu vou querer do mesmo jeito. Teu jogo ideal, quem são as 4? Não, primeiro tu queria saber se eu estava no jogo ideal. Quem são as 4? Isso eu te disse. Tu tá, óbvio que eu estou. Tu prefere ver? Que ver. O melhor jogo é o que a gente está na quadra, né? Eu prefiro ver o teu jogo do que eu jogar. Não mesmo. Eu não sei, tem um monte de jogador que eu jogaria, então, que eu acho que seria legal, mas eu acho que o jogo ideal é, primeiro, estar na quadra. Sim. Segundo, jogar bem, né? Mesmo que não ganhe. Quem é que está ao teu lado? A Cris? Pode ser tu, Marco. Não, por favor. Não te encolhe. Que eu consiga me divertir e jogar bem. Esse é o jogo ideal, tá? Sem dúvida. Por exemplo, o jogo ano passado que a gente jogou com a Alejandra, a gente conseguiu jogar bem, né? Então, quem vai estar lá do lado e foi muito bom. Que seja alguma amiga, né, do lado, de preferência, e que a gente jogue bem. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Por algum pequeno período, a gente conseguiu fazer a Tati voltar a dar aula para nós. Tanto eu, quanto a Mara, quanto a Luísa. E um breve momento que eu fui me aventurar na primeira categoria, fui treinar com ela, e aí eu disse, Tati, o problema é que eu não sei defender, né? E nem atacar, Michael. Saiu de uma franqueza medonha. Assim. Isso aí não se conta, né? Mas é uma amiga sensacional. Por isso que eu parei de dar aula. Tati, eu quero te agradecer mais uma vez. Quero te pedir para deixar um recado, porque por mais que tu diga que não, por mais que tu não vá, tem muita gente que se espelha em ti. Tu tem muita fã, tanto aqui quanto em qualquer lugar, aqui no Brasil todo. Tu sabe que tem. Tu pode até não acreditar, mas sabe que tem. Então, deixa um recado para todo mundo aí que está te vendo, que está começando a jogar,
que tá comprando a raquete da Tati. Compre. Por favor. Só te agradecer primeiro pelo convite aí, finalmente conseguisse me convencer. E desejar que as pessoas continuem jogando. O esporte está crescendo muito. Aqui em Rio Grande, então, nem se fala, né? Um monte de quadra de vidro aí, estou bem feliz com isso. E continuem jogando para cada vez mais o esporte crescer. E joguem com a minha raquete, né, as meninas? Só torcer que todo mundo siga jogando, se divertindo, aproveitando, né, curtindo, que isso fazendo amizade, que é isso que o pádel traz pra gente no fim, né? Te agradecer mais uma vez pelo convite. Te agradeço por tudo. Muito obrigado e ano que vem espero tirar umas fotos que tu nunca gostou. Agradecer o Pádel RG pelas fotos também. Umas fotos que tu nunca gostou. A última vez foi bom. Saíram umas boas. Muito obrigado e vamos tentar mais gente. O próximo convidado, se der certo, é o Miguel, porque esse é difícil. Se a Tati é difícil, o Miguel é quase impossível. Mas vamos pro próximo. Obrigado.